Gurizada, bom dia. Hoje é dia 10 de janeiro, domingo aí, lotado de futebol. Tô aqui nesse vídeo para trazer um pouco de um feedback dos jogos de ontem, de sábado, né, para estar elucidando aí vocês a respeito de algumas apostas em alguns jogos e para estar trazendo aqui alguns palpites, algumas dicas, algumas análises dos jogos de hoje, né, deste domingo. Então, ontem foi dia 9 de janeiro, tivemos algumas competições aqui, alguns jogos, né? Vou estar destacando os principais, né, que eu cheguei a comentar ontem, para o vídeo também não ficar gigante, para a gente não ficar tanto tempo falando de algo que já passou, né? Então, aqui começando aqui Sevilha e Real Sociedad, como eu falei, odd acima de 2x aqui do Sevilha, sempre bom de pegar, tendo em vista que o Sevilha é um dos principais times da Espanha, né? E eu considero melhor do que o Real Sociedad, que para mim é um time que vem jogando até um futebol bom, mas que não é forte como um Barcelona, quanto o Real Madrid, como o Atlético de Madrid e como o Sevilha. O Sevilha acabou ganhando aí de 3-2, né? Teve vários gols aqui logo no primeiro tempo e acabou no início do segundo tempo fazendo o gol da vitória, né? Como eu falei aqui, essa aposta a favor do Sevilha era uma aposta de bastante valor. Atlético de Madrid contra Atlético de Bilbao acabou não acontecendo. Barcelona acabou ganhando de 4-0 do Granada, que é o que eu falo, é difícil de tu prever se o Barcelona vai golear ou se daqui a pouco vai acabar só empatando, era um time que estava com dificuldade de fazer gols, mas que nessa partida aí pelo jeito resolveu desencantar, resolveu vencer. Infelizmente aqui a odd do Barcelona estava bem baixo, que prejudica aí ah, na hora de fazer as apostas ou fazer o back Barcelona, né? O Lei Barcelona também acho que não adiantou muito, logo aos 12 minutos aqui já teve um gol, né, do Griezmann. Provavelmente não teve muita gente que colocou o Barcelona nas suas múltiplas, tendo em vista a odd baixa, né, e o risco que o Barcelona vinha oferecendo nas últimas partidas. Mas o Barcelona sempre é um time forte, espero que aí para os próximos jogos eles possam estar mantendo o seu padrão de jogo. O Osasuna acabou empatando em 0 a 0 com o Real Madrid, né? Aqui era um jogo onde eu até tinha mais confiança no Real Madrid do que no Barcelona, pelo que o Real Madrid vinha jogando e pelo que o Osasuna representa também por ser uma equipe extremamente fraca, né? E porém a odd do Real Madrid também estava bem baixa, assim como a do Barcelona, né? Espero que muita gente tenha conseguido desviar dessa partida pela essa odd baixa, né? Ou pelo menos tenha protegido no empate, tentando buscar alguma coisa aí nesse sábado, né? O Real Madrid, como vocês podem ver, teve muita posse de bola, mas foi pouco efetivo, né? E por isso placar de 0 a 0. União Berlim e Wolfsburg é um jogo aqui com odds bem altas, né? Foi um jogo onde teve over de gols e também bateu aí o mercado de ambos marcam, né? Então, tirando aí quem entrou direto no resultado para alguma das duas equipes, o resto aí acredito que tenha batido, né? Foi um jogo aí bem recheado, um jogo aí onde esteve aberto aí para ambos os lados o jogo inteiro. Esse jogo aqui do Bayer Leverkusen contra o Werder Bremen, eu esperava ter uma vitória do Bayer Leverkusen, né? Para mim é um dos melhores times atuais ali da Alemanha, mas infelizmente aí acabou empatando em 1-1, né? Dominou a partida inteira, mas acabou tomando o primeiro gol e teve que passar o resto da partida ali buscando o empate, que prejudicou, né, o seu papel no jogo, né? Mas aqui quem protegeu no empate também aqui acabou se dando bem. Quem entrou nesse handicap asiático ou algo do tipo, infelizmente não bateu, mas acontece, né? Todo dia aí vai ter greens, vai ter reds. O importante é a gente estar sempre analisando aí para tentar estar escapando dessas possíveis perdas. Aqui nós tivemos também RB Leipzig contra a Borussia, né? Eu citei o fato do Haaland estar jogando, como sempre, algo que pode ter perigo, né? Como vocês podem ver, o Haaland acabou fazendo 2 gols, né? Que sacramentou a vitória do Borussia, ou seja, é sempre um jogador que quando está em campo muda a partida, assim como o Cristiano Ronaldo, como o Neymar, como o Messi, né? É um jogador aí muito promissor. Falei sobre o ambos marcam, falei que era um jogo onde ambas as equipes tinham potencial para marcar gols, né? E o ambos marcam realmente acabou batendo, né? A única coisa que eu falei foi sobre o resultado do jogo. Eu achei que ia ser um jogo que ia tender mais ao Leipzig. Pelo que eu vi das últimas partidas, achei o Leipzig algo mais consistente do que o Borussia, que passou, se eu não me engano, por troca de comando, e isso comprometeu um pouco o seu desempenho.
Mas pelo jeito aí o Borussia tá de volta, com o Haaland jogando muito e acabou aí vencendo a partida. É um time aí para ficar de olho nos próximos jogos aí como um possível back Borussia. Aqui no campeonato italiano sem muitas surpresas, como eu falei, o Atalanta é um time que nos seus jogos vinha fazendo muitos gols, ou seja, era algo bom de trabalhar o over de gols, né? Já que a odd do Atalanta estava bem baixa, esse over de gols podia ter um pouco mais de valor, e foi o que aconteceu. Aqui, como vocês podem ver, o over 13,5 estava pagando 2,20, né? E o over 4,5, assim, para os mais otimistas, estava pagando 3,75. Sem dúvida aqui, uma ótima aposta, né? E que acabou sendo feita, né, nesse dia de ontem, acabou dando green aí o over de gols. E no jogo do Milan contra o Torino, falei aí que o Milan é uma das principais equipes dessa temporada, perdeu para a Juventus, mas isso não tira, né, o fato de ser uma das principais equipes do mundo atualmente, com um aproveitamento muito bom nessa temporada 2020-2021. E com uma odd de 1,6, eu acredito que foi uma odd que até tinha valor aqui, né? Logo no primeiro tempo o Milan já acabou abrindo 2-0, já acabou pagando aí a maioria das apostas e pagando aí os trades do dia. No campeonato francês, perdão, o Mônaco acabou ganhando de 3-0. Eu falei que o Mônaco com essa odd acima de 1,6 era uma odd muito boa. O Mônaco geralmente pegava odds bem baixas, que daí eu não concordava, porque eu não acho uma equipe que é tudo isso. Mas com uma odd aqui próxima de 1,7, para mim era uma odd muito boa, tendo em vista que o Mônaco ainda é bem superior à maioria das equipes. Então foi uma aposta correspondida aqui de 3-0. Bordeaux e Lorient também a mesma coisa. Falei que o Bordeaux era uma equipe superior e com uma odd acima de 2x sempre tinha algum valor. Acabou logo no primeiro tempo aqui fazendo 2-1 e segurando o resto da partida. O Montpellier também era uma equipe que eu botava bastante fé. Até falei em fazer uma múltipla Montpellier e Bordeaux, ambos acima de 2x. O Montpellier até começou ganhando logo os 6 minutos de jogo, só que acabou sofrendo um empate e acabou não conseguindo buscar a frente no placar, né? Infelizmente aqui não foi uma aposta correspondida. PSG aqui acabou ganhando de 3-0. Eu até citei o fato da odd do PSG estar muito baixa e quem quisesse trabalhar esse jogo teria que trabalhar algo referente a over de gols ou daqui a pouco um handicap asiático -2, né, pelo menos para o PSG. E isso aqui realmente bateu. Nós tivemos aí 3 gols na partida, nós tivemos um 3-0 pela equipe do PSG, ou seja, quem trabalhou o handicap -2 até conseguiu ter sucesso. Não sei se aqui está mostrando a odd do handicap asiático -2, mas era algo próximo aqui a 2x, ó. Então é algo também que foi correspondido dessa vez, mesmo sem Neymar, o PSG conseguiu a vitória por 3-0. E aqui nessa outra partida, Lyon contra Rennes. Essa partida foi uma partida onde eu falei que eu achava uma partida mais tendenciosa à equipe do Lyon. Só que eles acabaram começando perdendo por 2-0 e só no final do jogo acabaram empatando em 2-2. Para quem trabalhou o over de gols ou ambos marcam, foi correspondido. E para quem protegeu pelo menos esse Lyon aqui no empate também, acredito que tenha batido e tenha aí dado green nas suas múltiplas, né? Agora, para quem resolver arriscar um pouco mais e entrar direto no Lyon, infelizmente dessa vez não bateu, mas eu acredito que as apostas tenham ido um pouco mais nessa direção de ambos marcam ou protegendo no empate do que no resultado direto da equipe do Lyon. Nós tivemos também mais na parte da noite as partidas do Campeonato Brasileiro Série B e Série A. Aqui pela Série A nós tivemos Coritiba e Atlético Paranaense. Vi muita gente entrando no Atlético Paranaense pelas recentes partidas, tanto do Atlético Paranaense quanto do Coritiba. Né? E levando em consideração essa melhora do Atlético Paranaense, eu vi muita gente entrando no Atlético Paranaense, porém o jogo acabou em 0-0. Quem protegeu, como eu sempre falo, levando em consideração as odds altas, protegeu essa odd no empate, né, aqui a 1,36 ou daqui a pouco até mesmo no empate anula, recuperando a sua aposta. Não teve grandes problemas nessa partida, tendo em vista que o Coritiba pelo menos não foi o vencedor, que seria daí sim algo mais impressionante nessa partida. O Palmeiras acabou ganhando a partida aqui pelo resultado de 1-0, resultado magro. Teve um pênalti que não foi marcado no final já da partida, que poderia ter dado esse 1-1.
mas acabou vencendo por 1-0. É um time que está em grande fase, é um time que eu não sei se jogou com o seu time 100% titular, porque eu não sou um grande conhecedor do elenco do Palmeiras, mas acredito que não tenha sido 100% titular, e mesmo assim aqui conseguiu fazer um bom resultado de 1-0. Para quem trabalhou aí a vitória do Palmeiras ou protegeu no empate, também aí foi correspondido. E a última partida aqui dessa rodada de sábado da Série A foi Fortaleza e Grêmio. O Grêmio até saiu na frente no placar, mas teve o gol anulado pelo VAR, né? Não cheguei a ver algo falando que foi mal anulado, algo do tipo, mas enfim, o resultado aí acabou em 0-0. Nessa partida eu cheguei até a comentar sobre o under de gols, né? Tendo em vista que o Grêmio é um time que empata bastante, né? É o time que mais empatou nessa temporada aí do Brasileirão. E é um time que não costuma fazer muitos gols. E daí eu até citei no vídeo, eu me lembro ontem de ter falado que poderia ter um resultado aí de 0-0 ou de 1-1, né? E realmente aqui o 0-0 bateu, né? Para quem gosta de resultado exato aí, seria um resultado que provavelmente estaria pagando aí próximo a 5x, 6x, acredito eu, esse jogo aqui do Grêmio. Até falei também sobre apostar, se eu não me engano, no empate, né? Tendo em vista essa estatística alta de empates do Grêmio, aqui pagando acima de 3x. E basicamente o que dava para se trabalhar nesse jogo era isso. Citei inclusive que o Grêmio podia jogar com um time misto ou reserva, tendo em vista a Copa do Brasil. E realmente jogou com um time misto e acabou não fazendo um bom resultado. O Grêmio que costuma desperdiçar bastante pontos, né, com essa estratégia de não focar tanto o Brasileirão, o que acaba deixando alguns apostadores aí com o pé atrás na hora de entrar a favor do Grêmio. Como vocês podem ver aqui, mais um jogo onde o Grêmio desperdiçou pontos aí contra o Fortaleza 0-0. Últimas duas partidas que eu quero comentar que teve ontem foi essas duas aqui da Série B. Eu tinha comentado sobre fazer uma múltipla ou ir a favor aqui de América Mineiro e Chapecoense. O América Mineiro realmente venceu 4-0 e eu acho que entendeu a importância de cada jogo daqui para frente para buscar o título da Série B. Já o Botafogo de São Paulo acabou ganhando da Chapecoense, Chapecoense que eu achei que iria ser a vencedora dessa partida, pelo que representa o Botafogo de São Paulo, né? Uma equipe extremamente fraca, que provavelmente vai cair para a Série C, quanto uma equipe que está buscando o título e que por boa parte do campeonato da Série B esteve na liderança, esteve bem acima dos demais, mas que parece que nessa reta final está tirando um pouco o pé do acelerador e está fazendo alguns resultados que não são tão esperados, como essa derrota aqui por 3-0, né, contra a equipe do Botafogo de São Paulo, que acaba afastando a Chapecoense um pouco do título e aproximando um pouco mais o América Mineiro. Para quem apostou nessas partidas individualmente, provavelmente o América Mineiro pagou talvez um prejuízo que a Chapecoense tenha dado, mas para quem juntou os dois numa múltipla, infelizmente acabou não batendo. Eu vi muita gente que inclusive colocou a Chapecoense em diversas múltiplas do dia e acabou perdendo elas, né? Afinal é bem difícil às vezes de prever esses resultados de onde um time que é praticamente primeiro colocado da competição acaba perdendo para um dos últimos. Isso é o que muitas vezes faz, às vezes, o apostador não ter o lucro esperado, ou muitas vezes perder dinheiro. É porque realmente no mundo do futebol, volta e meia, esse tipo de jogo acaba acontecendo e acaba muitas vezes estragando um dia inteiro aí de trabalho, de aposta, de trade esportivo. Agora, vindo aqui para os jogos de hoje, eu não vou estar comentando sobre todos, né? Porque nem todos são importantes, nem todos eu considero importante para estar apostando, né? Por às vezes ser um jogo muito fraco ou algo do tipo. Aqui no campeonato espanhol, eu considero esse jogo do Levante e esse jogo aqui do Cádiz contra o Deportivo Alavés jogos muito fracos. Eu particularmente não tenho nada muito positivo para falar desses jogos, então eu até prefiro deixar de lado. Nesse jogo aqui do Real Valladolid contra o Valência, o Real Valladolid ela é uma equipe extremamente fraca, jogando contra um Valência que também não vem jogando melhor futebol. Só que eu particularmente ainda acredito um pouco mais no Valência do que no Real Valladolid. Quem quiser daqui a pouco estar explorando individualmente essa odd alta aqui do Valência, esperando algo positivo, né, pode estar daqui a pouco protegendo aqui no empate, nesse 1.5 ou nesse 2x aqui, no empate anula, ou daqui a pouco tá tentando até pegar um back Valência, esperando talvez uma atitude um pouco mais ofensiva dessa equipe no início da partida. Então, basicamente, o que eu tenho para falar do Campeonato Espanhol é isso. Não tem jogos muito bons no dia de hoje,
Mas talvez quem queira trabalhar alguma coisa aqui nesse jogo do Valência, talvez algo voltado a isso, né, a algo positivo para a equipe do Valência tenha algum valor. Ou daqui a pouco, como o Valência não está sendo colocado como favorito, trabalhar algum handicap positivo aqui para o Valência, esperando que talvez se perca, não perca por tantos gols, talvez no handicap mais um pro Valência tenha algum valor. Aqui a Bundesliga, nós temos dois jogos, nós temos Augsburg contra Stuttgart. Aqui são dois times bem parelhos, tanto o Augsburg quanto o Stuttgart eu já vi fazer bons jogos nessa competição. Portanto, aqui talvez um ambos marcam, seja talvez uma aposta que tenha algum valor, ambos marcam que está pagando 1,6, né? Uh, talvez seja uma aposta mais indicada do que entrar na vitória de algum dos dois times. Ou para quem talvez espera uma partida mais truncada, onde no máximo possa haver um 1-1 ou 2-1, talvez um under de gols aqui, um under 13,5, pagando aqui 1,44. Dentro de uma múltipla talvez tenha algum valor aí para quem gosta de juntar aí resultados, juntar opções de aposta. Esse jogo aqui do Arminia com o Hertha Berlim, eu prefiro não comentar, é um jogo que eu considero fraco. Aqui no Campeonato Italiano eu não vou estar falando ainda sobre esse jogo da Roma contra a Inter de Milão, porque provavelmente quando eu colocar esse vídeo no ar já vai ter começado esse jogo, então não faz muito sentido eu estar falando. Mas se eu tivesse que falar aqui alguma coisa que seria algo relacionado a talvez ambos marcam, ou talvez algo até a favor a Roma, tendo visto que a Inter de Milão constantemente decepciona. Aqui, Hellas Verona contra Crotone é um jogo onde o Crotone é a pior equipe do campeonato italiano atualmente, e como Hellas Verona joga em casa e precisa aproveitar esses pontos para continuar ali na primeira parte da tabela, essa aposta aqui a favor do Verona, para mim, é a aposta mais indicada aqui, com a odd próxima a 1,7. Temos também Parma e Lazio, só que infelizmente aqui a Lazio tem uma odd bem baixa porque representa assim essas partidas. Eu não tenho tanta confiança na Lazio a ponto de ir direto na vitória nesse 1,66. Talvez trabalhar algum handicap positivo aqui a favor do Parma, esperando talvez uma vitória magra da Lazio ou talvez um empate ou algo positivo para o Parma, talvez tenha aqui algum valor. O handicap aqui 0,75 do Parma está quase 2x, né? É sempre algo que possa ser extraído aí algum valor para quem não quer trabalhar esse mercado direto da vitória, no qual eu não aconselho, não acho o Lazio com tanto favoritismo assim nessa partida. O Udinese Napoli também é um bom jogo, né? A odd do Napoli eu até não acho tão ruim, eu acho uma odd justa. Só que também é uma partida que é um pouco imprevisível, é difícil de tentar arriscar um vencedor direto nessa partida, tendo em vista que o Napoli constantemente decepciona, né? Na última partida, a equipe do Napoli perdeu em, em casa para o Spezia, que é um dos piores times também da liga, como vocês podem ver, é o 16º colocado. E agora o Napoli vai enfrentar a Udinese fora de casa aqui. Ou seja, eu não tenho tanta confiança para ir direto no Napoli. Ou seja, quem quiser trabalhar mais uma vez o handicap positivo aqui para a Udinese, ou daqui a pouco até mesmo um under de gols esperando um jogo mais truncado, talvez seja também uma aposta com algum valor. Fiorentina e Cagliari é um jogo extremamente fraco, prefiro não comentar. E Juventus Sassuolo talvez seja o principal jogo aqui do dia. Por mais que o Sassuolo seja uma grande equipe, a Juventus ela não vem dando facilidade para ninguém. É uma equipe que ocupa a quinta posição, tem um jogo a menos, que provavelmente vai brigar por título ainda essa temporada. É uma equipe muito forte, é uma equipe que tem aí um dos melhores jogadores do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, liderando o seu time. Porém, essa odd é muito baixa, 1,33 fica difícil de pegar algo, né? E eu não acho o Sassuolo assim um time tão ruim. Então, o que eu aconselho aqui para vocês é quem queira trabalhar esse jogo, que tentem então trabalhar o que eu sempre falo. Se vocês têm confiança mesmo que a Juventus vai ganhar essa partida, então arrisquem um pouco mais para pegar uma odd maior, entende? Para mim, essa partida, arriscar que a Juventus daqui a pouco vai ganhar de 2, 3, 4-0, ah, é, vale o mesmo risco do que apostar simplesmente que a Juventus vai ganhar. Porque apostar que a Juventus vai ganhar tá me dando uma odd de 1,3.
Se eu fizer uma múltipla daqui a pouco falando que a Juventus vai ganhar ambos os tempos, que a Juventus vai fazer pelo menos 2 gols, daqui a pouco essa múltipla vai me dar uma odd muito maior do que 1,3. E mesmo sendo mais difícil, teoricamente, da Juventus golear e da Juventus ganhar ambos os tempos do que simplesmente apostar que a Juventus vai ganhar e pronto, pelo menos essa múltipla com várias coisas a favor da Juventus vai me dar uma odd aí pelo menos próxima a 2x. Ou seja, eu prefiro arriscar mais, mas ter um retorno mais justificado, né? E daqui a pouco tá ganhando um valor justo do que daqui a pouco ter que arriscar aí 10, 50, 100 reais nessa vitória da Juventus e tá daqui a pouco perdendo por causa de algo tão bobo assim, ou daqui a pouco mesmo ganhando, tá ganhando pouco perto do risco que foi adquirido. Então tomem cuidado nesse tipo de partida. O melhor que eu tenho para falar para vocês é isso aí, tentar explorar mercados alternativos para tentar pegar uma odd maior, mesmo parecendo mais arriscado, porém mais justificado. Pulando esses campeonatos aqui secundários, né, campeonato holandês, campeonato português e vindo aqui para o Brasileirão Série A, né, essa vai ser a última liga que eu vou estar comentando no vídeo de hoje, né, o vídeo aí que já tem mais de 20 minutos. Então, falando aqui rapidinho, o Flamengo vai enfrentar o Ceará, o Flamengo que tá a cada jogo tendo que se provar candidato ao título, né, tendo em vista que na última partida mais uma vez decepcionou, perdeu em casa 2-1 de virada para o Fluminense. Então aqui vai ser mais uma partida onde o Flamengo vai ir para cima, vai buscar a todo custo a vitória para continuar na parte de cima, para afastar um pouco essas críticas que o time vem sofrendo. Então, aqui o único problema realmente é a odd muito baixa, 1,4 para o Flamengo. É uma odd ruim de estar se apostando, tendo em vista a quantidade de resultados que o Flamengo muitas vezes deixa escapar. Então aqui o que eu aconselho vocês é estar apostando aqui realmente numa possível vitória, assim como eu falei da Juventus, uma possível vitória folgada aqui do Flamengo. Então eu não consigo ver um mercado de double chance ou de draw no bet, são odds realmente muito baixas, desnecessárias. O que eu aconselho vocês é daqui a pouco estar trabalhando o over 2,5 do mercado de gols, né? Ou estar trabalhando daqui a pouco o HT do Flamengo, apostando aqui 1,9 que o Flamengo vai estar na frente no placar quando o primeiro tempo acabar, né? Ou seja, tentar explorar esses dois mercados aqui de gol e de HT para tentar conseguir uma odd um pouco melhor. E isso quem espera a vitória do Flamengo, né? Quem não tem muita confiança no Flamengo, isso aqui infelizmente é uma partida para estar se passando, tendo em vista que o mercado aqui colocou essa odd bem abaixo. Para quem faz trade esportivo aqui, talvez um lei Flamengo faça algum sentido, né? Eu particularmente não trabalharia esse lei Flamengo porque eu acho que a equipe do Ceará é uma equipe bastante fraca, é uma equipe que duvido que vai brigar por muita coisa a mais aí nessa temporada. Depois nós temos aqui um clássico São Paulo e Santos. Aqui também a odd do São Paulo eu tô achando bem baixa, né? Tudo bem que eu acho que o Santos vai entrar com uma equipe alternativa, né? Uma equipe reserva, devido ao jogo da Libertadores. E também pelo fato do São Paulo recém ter perdido de 4-2 para o Bragantino, provavelmente vai ser um time que vai entrar com as facas nos dentes, né? Tendo em vista que precisa dessa vitória para manter ali a liderança e se aproximar cada vez mais do título. Então aqui talvez trabalhar até mesmo o HT do São Paulo, também o mercado de gols, tendo em vista que o São Paulo é um time que nas suas partidas realmente ou faz muito gol ou leva muito gol, talvez seja uma aposta válida. Para quem quiser arriscar um pouquinho mais, talvez o ambos marcam tenha valor, tendo em vista que é clássico. Porém, como o Santos vai com o time reserva, eu não arriscaria tanto, né? Deixaria esse ambos marcam um pouco de fora e arriscaria um pouco mais aqui no HT e no mercado de gols mesmo, esperando talvez dessa vez uma vitória mais tranquila da equipe do São Paulo. Atlético Goianiense e Bahia um jogo extremamente fraco, prefiro não comentar também. Internacional e Goiás, basicamente o que eu falei de São Paulo e Santos, eu falo aqui de Internacional e Goiás. É um jogo onde o Internacional vai provavelmente ir com tudo em busca da vitória, tendo em vista que está ali brigando por título, né? Vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas, está com um time muito bem encaixado, está com o mesmo time jogando em todas as partidas, ou seja, não está com desfalques ou poupando o jogador, está conseguindo manter um ritmo de jogo. Porém, é um time que está com uma odd muito baixa, porque enfrenta um dos piores times da competição. Ou seja, quando tu pega um time que está em grande fase brigando por título e vai botar contra um time que
é um dos piores da competição, essa odd vai estar sempre muito baixa, ainda mais na boa fase do Internacional aí, querendo confirmar a briga direta aí por G4 e por título. Provavelmente vai ir com tudo para essa partida, tratando ela como se fosse uma final e realmente tem mais qualidade do que o adversário. Então, quem quiser trabalhar aqui o HT do Internacional a 1.9 ou daqui a pouco o over de gols, esperando aí um placar acima de 2 gols, essas odds aqui para mim fazem mais sentido do que daqui a pouco tá colocando essa odd de 1.33 e tá arriscando de daqui a pouco o Internacional não jogar como todos esperam e acabar não vencendo a partida. Então, sempre tenham isso em mente, né? Façam com que as vezes que vocês arrisquem sejam justificadas. Não arrisquem em odd baixa, arrisquem talvez numa aposta mais difícil, mas com uma odd maior. Entende? É melhor tu arriscar na aposta do que na odd, né? Isso é o que eu deixo como mensagem aí para vocês. E aqui Vasco da Gama e Botafogo também, assim como Atlético Goianiense e Bahia, um jogo extremamente fraco. Acho que o Vasco da Gama tem uma pequena vantagem por fazer jogos ainda um pouquinho melhores do que o Botafogo. Para mim, o Botafogo, em termos de jogo, é um dos piores que joga atualmente junto com o Coritiba. Para mim, Botafogo e Coritiba, em termos de jogo, né, de performance, são os dois piores da competição. Agora, como é um clássico, ainda tem que ter um pouco de cuidado. A equipe do Vasco é uma equipe ainda fraca, mas que está buscando ali sair da zona de rebaixamento. Então, o que torna aí para ambos os times uma partida extremamente importante, que eu particularmente prefiro ficar de fora, mas para quem quiser trabalhar algo, uma sugestão que eu deixo é algo voltado aí para o Vasco, talvez um Vasco ou empate, tendo em vista essa odd alta aqui do Vasco, ou seja, pagar 1.4 ou 1.7 aqui para o empate anula, tem algum valor aí quando se trata de um time enfrentando a fraca equipe do Botafogo e possivelmente um dos rebaixados dessa temporada. Então, basicamente, o que eu tinha para falar dos jogos aqui de hoje é isso. Amanhã eu vou estar trazendo aí mais um vídeo, né? Não sei se na parte da manhã ou na parte da tarde, mas provavelmente aqui para comentar esses jogos de hoje, né? Para estar dando um feedback, tá comentando aí sobre o que que aconteceu em cada partida. Então, quem pode tirar algo aí desse vídeo, peço sempre aí que deixe o like, se inscreva no canal e desejo aí a todos vocês um bom domingo, que vocês tenham sucesso aí no trabalho de vocês, nas apostas e trades de vocês. Então é isso, abraço.